O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Essa diversidade é resultado da contribuição de vários povos na formação da nossa identidade, como os índios, os primeiros colonizadores, os portugueses e os imigrantes franceses, holandeses, italianos, japoneses, alemães, entre outros, e os negros vindo da África. O antropólogo Darcy Ribeiro é autor de uma das obras mais importantes para se compreender a formação étnica e cultural do povo brasileiro, o seu ensaio histórico-antropológico intitulado de O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, editado em 1995. Segundo Darcy, as três matrizes étnicas que seriam as formadoras da identidade do povo brasileiro são o colonizador branco, no caso os portugueses, os índios e os negros africanos. Darcy classifica o que seria o Brasil neste processo de formação do povo brasileiro através da desconstrução dessas três matrizes. Os indígenas e a formação do Brasil. O território que se tornaria o Brasil registra a presença de humanos há 12 mil anos. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratavam de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada uma com a sua língua e os seus costumes. A etnia mais numerosa era a dos tupis-guaranis, e foram com eles que os portugueses travaram contato. Os tupis conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios, sabiam quais as ervas eram nocivas ou não. Tudo isso foi ensinado aos portugueses. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode-se comprovar através dos próprios nomes como Itapuã, Piratininga, Pará, etc. Na culinária, destaca-se o uso intensivo da mandioca, planta que havia sido domesticada pelos indígenas e que é item obrigatório em vários pratos brasileiros. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses. Estes realizaram as viagens marítimas com vários objetivos. Queriam metais preciosos, terras, expandir o cristianismo, as glórias na batalha e ter o maior número de colônia para explorar a matéria-prima. E assim, eles cruzaram o oceano e chegaram à terra onde hoje é o Brasil. Os portugueses introduziram novos conceitos de sociedade, economia e religião, muito diferentes aos costumes dos indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para subsistência, agora era preciso cultivar os produtos em grande escala que pudessem ser vendidos no mercado europeu, no mercado externo. A partir daí, inicia-se os ciclos econômicos no Brasil. Também trouxeram a sua religião e a impuseram aos indígenas. Através da crença vieram as festas, o idioma, o latim e o português e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, agora adorava-se somente uma divindade. Havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdotes. Além da religião, o português passou a ser o idioma do novo território, assim como a organização política e a economia capitalista. Darcy Ribeiro também classifica, no entanto, que a formação do povo brasileiro foi fruto de um processo muito violento, principalmente em relação aos africanos, arrancados de suas culturas e forçados a trabalhar como escravos. A rica diversidade linguística e cultural dos povos africanos e a política de evitar concentrar escravos de uma mesma etnia nas mesmas propriedades dificultaram a formação de núcleos de preservação do patrimônio cultural africano. Assim, o africano que chegou ao Brasil teve a sua identidade negada e marginalizada. Ele se tornou um ser sem identidade. Para o antropólogo, a contribuição da cultura negra para a identidade brasileira estaria principalmente no plano ideológico, na força física, nas crenças religiosas, na música e na gastronomia. No entanto, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé, suas habilidades. Desta maneira, esse saber foi se disseminando tanto nas fazendas, onde eles trabalhavam, como nos quilombos, que eram seus espaços de liberdade. Apesar de toda a brutalidade da escravidão no Brasil,
Os africanos introduziram alimento como o feijão e o quiabo. Na música, sua influência daria a cadência e o ritmo da própria música popular brasileira. Igualmente, na dança, verificamos o jeito de se mover, a cintura foi herdada dos africanos e o que originou uma infinidade de bailes como o maxixe e o samba. Os africanos, como os povos iorubás e jejés, trouxeram a religião e seus orixás, que foram misturados à crença cristã. Isto deu origem aos terrenos de candomblé e, posteriormente, à umbanda no Brasil. Além disso, várias palavras africanas foram incorporadas ao português brasileiro, como quilombo, marimbondo, moleque, farofa, quitute, cochichar, entre tantas outras. Em sua obra, Darcy Ribeiro ainda apresenta outro traço particular da Constituição do Brasil, a presença de 5 grandes culturas, que, embora distintas, seriam complementares. São elas o Brasil crioulo, que se estendia do litoral de São Luís ao Rio de Janeiro e era muito influenciado pela África, o Brasil caboclo, região norte com a Amazônia e os índios, o Brasil sertanejo, nordeste, seu sertão e a caatinga, o Brasil caipira, centro-oeste e sudeste, influência da cidade de São Paulo na formação do país, e o Brasil sulino, mamelucos vivendo em uma área muito rica e fértil, os pampas gaúchos com forte interferência europeia. Desta maneira, percebemos que o povo brasileiro tornou-se uma grande mistura, tanto cultural e religiosa como genética. Este fenômeno foi estudado por vários autores, dentre os quais vale a pena destacar Gilberto Freire em sua obra Casagrande e Senzala, Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, Darcy Ribeiro em A Formação do Povo Brasileiro.